Olá, pessoal! Hoje a gente vai ver sobre coesão textual. Coesão textual é uma parte da gramática que ela é visível e esperada no seu texto. Se a gente for pensar em Enem, por exemplo, a competência 4, ela trata somente de coesão. Então, é uma coisa que a gente tem que aprender direito, tem que aprender a usar de forma correta, porque um elemento coesivo mal aplicado, ele pode destruir sua redação, pode tirar uma nota grande sua e não é isso que a gente quer. Então, na gramática, a gente estuda como aplicar esses elementos coesivos de forma correta na produção de texto. Vamos lá. O que é a coesão? Coesão é um fenômeno localizado, explícito, com marcas linguísticas evidentes e fáceis de serem apontadas. Ele diz respeito à ligação entre as partes de um texto, às relações entre seus segmentos, fazendo a conexão entre as ideias do texto e contribuindo para estabelecer a coerência. Então, sempre que a gente for falar em coesão, a gente vai ouvir falar em coerência. Porque se eu uso um elemento coesivo de maneira inadequada, o meu texto pode ficar incoerente. Então, vamos ver. Olha lá, uma outra forma de dizer o que é coesão, mais fácil. Peças de um quebra-cabeças que, bem encaixadas, formam uma unidade de sentido, quer dizer, formam um texto. Se você usa bem os elementos coesivos, você forma um texto com sentido completo, com sentido adequado. Olha lá. Então, a gente tem várias formas de dizer o que é uma coesão textual. Então, para a gente conseguir entender de fato, são os mecanismos linguísticos que permitem uma conexão lógico-semântica entre as partes de um texto. A ligação e a harmonia, que possibilitam a amarração de ideias dentro de um texto, é feita com o uso de conjunções, preposições, advérbios ou locuções adverbiais. Outra. A coesão assegura a ligação entre as palavras e frases, interligando as diferentes partes de um texto. Ela pode ser percebida ao se verificar que as frases e os parágrafos estão entrelaçados no texto, quer dizer, eles têm sentido. Um período complementa o outro, de modo que um elemento dá sequência ao outro, determinando a transição das ideias presentes no texto. Ela é essencial para garantir que o texto seja harmonioso, que transmita a mensagem com clareza e que faça sentido para o leitor. Para isso é necessário empregar elementos de coesão, utilizando conjunções, pronomes, advérbios, entre outras expressões, que têm como objetivo estabelecer a interligação entre os segmentos do texto. Por que eu fiz isso? Eu busquei várias formas de a gente saber o que é coesão, para tentar facilitar para vocês, para ver se vocês conseguem ver o que é a coesão. Vai ter exemplo agora, tá? Olha lá. Ela pode ser uma coesão referencial. Quando ela é uma coesão referencial? Quando um termo ou expressão substitui, refere-se a outro pertencente ao universo textual. Esse tipo de coesão ocorre quando os elementos coesivos ou conectivos retomam ou anunciam palavras, frases e sequências que exprimem fatos ou conceitos. Aí ela será sequencial quando ocorrer por meio de componentes do texto que estabelecem relações semânticas entre as orações, períodos ou parágrafos, à medida que o texto progride.
Para todos a gente vai ter exemplo, tá, gente? Olha os mecanismos da coesão referencial. Ela pode ser um mecanismo por anáfora, quando ela ocorre quando um termo já dito, que se chama referente, que já foi dito, é o referente, é recuperado por meio de um item coesivo depois. Olha só, em tudo o que a natureza opera, ela nada o faz bruscamente. Ela quem? A natureza. Então, isso é uma anáfora lá na referencial, tá? Ó, aquele que recebe um benefício não deve jamais esquecê-lo. Esquecê-lo quem? O benefício. Aquele que o concede, concede o quê? O benefício. Não deve jamais lembrá-lo. Quem? O benefício, certo? Ele é falado e para não ser repetido, por anáfora, ele usa um substituto, um coesivo. Esses são elementos coesivos que são vistos no texto, tá vendo? Ele não fica, a gente não tem que ficar adivinhando onde que ele se encontra. Ele está claro, ele está expresso no texto. Aí, isso é por anáfora. Ele, olha só, ele ocorre quando um termo já dito é recuperado. Agora aqui, a catáfora é o contrário. É quando um termo pressuposto aparece após o termo coesivo. Ó, há 3 coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Quais são as 3 coisas? Ele não falou ainda, certo? Então, aqui, na anáfora, você fala o que antes. Na catáfora, você fala depois, certo? A flecha, a palavra e a oportunidade. Entende? Ela está no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos ao horizonte e corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Então, para que serve a utopia? Olha só, ele começou a falar de alguma coisa aqui e só foi dizer o que era de fato na última unidadezinha linguística do texto, que é a utopia. Para isso mesmo, para nos fazer caminhar. Então, a anáfora, ela vem primeiro e a catáfora vem depois, certo? Isso na coesão referencial. Na elipse, ela se dá quando algum elemento do texto é retirado, evitando a repetição. É preciso viver, não apenas existir. Se a gente fosse escrever com tudo, com a ideia inteira, a gente teria que colocar: é preciso viver, é preciso não apenas existir. Mas ele se explica aqui, ó: é preciso viver, para não ser repetitivo, não apenas existir. Me arrependo das coisas que disse, mas jamais me arrependo do meu silêncio. Isso aqui não é necessário ter na frase, só mostra que ela é desnecessária, é uma elipse. Eu não preciso dizer e o meu leitor entende que é isso. Olha lá, por reiteração. É decorrente a repetição do mesmo item lexical e de outros procedimentos já mencionados em cima, como o emprego de sinônimos, hiperônimos, etc. Ó, a elipse tira o que é repetido. A reiteração, ela coloca de novo. Ó, questionar não é duvidar. Questionar é querer saber mais.
Então, se há numa frase é preciso viver, vírgula, não apenas existir, é uma elipse, porque a gente sabe que está faltando essa mesma situação aqui. Agora, se eu tenho a mesma palavrinha no início e depois ela se repete, isso é uma reiteração. Eu estou reiterando, eu estou afirmando. Ó, coragem é resistir ao medo, domar o medo. Coragem não é ausência de medo. Ela se repete, então é uma reiteração. A baleia é o maior mamífero aquático conhecido. A baleia azul é um mamífero marinho, já está aqui, que é um mamífero, é o maior animal alguma vez existente, podendo chegar a ter 33 metros de comprimento e mais de 180 toneladas de peso. Então, ó, eu estou falando da baleia, estou falando que ela é um mamífero, eu já disse isso. Depois, isso está na Wikipédia, tá, gente? Depois ela se repete, a baleia azul, aí ela especifica, né? Então, ela fala que é um mamífero marinho e é o maior animal já existente, certo? Então, é uma reiteração. Ela está falando que ela é baleia, ela está dando a especificação dessa baleia, ela está falando que ela é mamífero, ela está reafirmando que ela é mamífero, certo? E aqui ela fala de toneladas, toneladas só pode ser de peso, né? Também é uma reiteração. Agora, os mecanismos da coesão sequencial. Ela pode ser por justaposição. Ela serve para estabelecer a sequência do texto indicado. Olha só, o tema ou mudança de assunto, aí eu vou usar o termo a propósito, por falar nisso, mas voltando ao assunto e outros. A sequência temporal, 5 anos depois, um pouco mais tarde, na manhã seguinte, no dia depois de amanhã, depois por espaço, à direita, na frente, atrás, à esquerda. A ordem dos assuntos no texto. A gente costuma fazer muito isso em redação, né? Então, primeiramente, a seguir, finalmente. A gente pode, por exemplo, sabendo disso que é um mecanismo de coesão sequencial, vai ser considerado um elemento coesivo se você usar, por exemplo, um desses termos para começar o seu segundo parágrafo, terceiro parágrafo na sua redação. Olha lá, primeiramente, você usa isso no seu primeiro parágrafo de argumentação. Depois você pode usar no segundo parágrafo, a seguir, ou em segundo lugar, e depois, lá na sua conclusão, você pode começar por finalmente, né? É aí que a gramática e a redação se unem. Fazendo um balanço do que se discutia até o momento, constata-se que os modelos apresentados são excessivamente redutores. Olha só, fazendo um balanço do que se discutia até o momento, ele está retomando o que já foi dito. Entendem? Depois, primeiro fazemos nossos hábitos, depois nossos hábitos nos fazem. Então, em primeiro lugar, a gente que faz, depois, aí, esses são termos coesivos, tá, gente? Primeiro, depois, em seguida, todos esses aqui, a propósito, cada um para se referir a um sentido, né? Esse aqui para mudança de assunto, esse para indicar tempo, esse para indicar espaço e esse para indicar ordem. Certinho? Aí eu pus uma lista para vocês,
Existe causa, existe exemplo e existe semelhança. Essas são palavrinhas prontas para a gente poder iniciar um parágrafo, por exemplo. Inicialmente, do mesmo modo, você pode usar lá no meio do seu parágrafo, antes de tudo, desde já, e depois, né, como exemplo. Então, por exemplo, em outras palavras, quer dizer, ou seja, e depois para mostrar semelhança, que a gente sempre também precisa na nossa redação, a gente busca na gramática. Igualmente, segundo, assim também, de acordo com, certo? Depois a conexão. A conexão se dá por condição. É a conexão entre duas orações por meio do conector se ou um similar. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimunda, seria feia de cara, mas boa de rima. Gente, não pensa bobagem. Carlos Drummond de Andrade. Olha lá. Se. Se for dirigir, não beba. Se for beber, não me chama. Se você rouba ideias de um autor, é plágio. Se você rouba de muitos autores, é pesquisa. Tá vendo? Isso se chama condição. É a conexão entre duas orações por meio do conector, desse conectivozinho se, né? Esse é fácil. É que nem você falar para um amigo, eu só vou se você pagar a entrada para mim. Esse se é a condição de você ir com o seu amigo, né? Depois a disjunção se expressa através do conectivo ou, o qual pode ter uma ideia de alternância, quer dizer, ou vai ou volta, ou de inclusão, ou de colocar isso no mesmo saquinho. Tudo que se pensa ou é afeto ou aversão, ou. Amor ou ódio se manifestam facilmente no nosso rosto. Então, é uma alternância, uma ideia de alternância, ou de inclusão, ou de deixar junto, né? Tem a temporalidade, é a conexão de duas orações por meio da qual são localizados temporalmente eventos, estados ou percepção. Ela vai ter a questão temporal. Quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Enquanto houver injustiça social, existirá crime. Então, aí a disjunção, ela expressa ideia de alternância, ou um ou outro, ou de inclusão, ou de colocar junto. Olha lá, enquanto houver injustiça, vai existir crime. É a mesma coisa. Ele está ligando a injustiça social ao crime. Vamos para a próxima. Isso tem a ver com temporalidade, né, gente? Tempo, quando, enquanto. Causalidade da conexão. A conexão entre duas orações em que uma apresenta a causa, que acarreta consequência, de presente na outra. Mude, mas comece devagar. A consequência aqui. Porque a direção é mais importante do que a velocidade. Então, é a conexão entre duas orações em que uma apresenta a causa que acarreta a consequência da outra. Você pode mudar, mas devagar, porque a direção é mais importante do que a velocidade.
Ó, nunca diga às pessoas como fazer as coisas. Diga-lhes o que deve ser feito e elas surpreenderão você com sua engenhosidade. Os jovens estão bem preparados. Então, olha a consequência aqui. Por causa de estar bem preparados, eles deverão ter êxito. Tá vendo como os coesivos são presentes, gente? A gente deve achá-los, mas eles estão presentes, sempre presentes. Conformidade. Quando é mostrada a conformidade do conteúdo de uma oração em relação ao que é dito em outra com a qual se relaciona. Olha aí. O réu agiu conforme o advogado lhe havia determinado, de acordo com o que o advogado havia lhe determinado. Aí é conformidade, é conforme, de acordo com. A conjunção, ela se dá por meio de operadores como e, também, vou grifar aqui. E, também, não só, mas também, tanto como, além disso, ainda, nem. Então, isso ela é uma conexão por conjunção. O saber é a luz da vida e todos podem ser iluminados. Ninguém dá o que não tem, nem mais do que pode. O homem moderno precisa investir em si, não apenas em vestuário e lazer, mas, podia ter um também aqui, ó, em sua cultura, certo? Ligados por conjunção. E a contrajunção? Se um é a favor, o outro se contrapõe em enunciados de orientação argumentativa diferentes, devendo prevalecer o iniciado pelo operador mas ou similar, né? Aquelas listinhas, mas, porém, embora, entretanto, contudo, todavia. Ó, quando é usado, se é uma contrajunção, eu vou dar o contra. Ó, quando é usado operador, embora, prevalece a do outro enunciado. Ó, a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Faça as coisas o mais simples que você puder, porém, não se restrinja às mais simples. Ou, embora ninguém possa voltar atrás e fazer novo começo, qualquer um pode começar a fazer um novo fim. Então, a contrajunção é isso, é o que dá a ideia de que você pode fazer de outra maneira, certo? Explicação ou justificativa. Essa é fácil, né? Quando se justifica ou explica um ato da fala anterior. Ó, não vá ainda, que tem uma coisa importante para lhe dizer. Pois tem uma coisa importante para lhe dizer. Ou já que tem uma coisa importante a lhe dizer. Isso é uma explicativa. Depois a comparação. Expressa-se por meio dos operadores tanto, tal como, quanto, mais do que, menos do que, estabelecendo uma relação de igualdade, quer dizer, somos iguais. Minha irmã é alta tal qual eu. Superioridade, minha irmã é mais alta do que eu. Ou de inferioridade, minha irmã é menos baixa, menos alta do que eu. Tal qual brinco de ouro em focinho de porca é a mulher formosa que não se guarda com descrição. Isso é bíblico, né, gente? Um coração alegre faz tanto bem como os remédios. Está comparando. Coração, se ele é alegre, ele faz tanto bem como os remédios. Justificativa, explicação.
uma correção ou redefinição, quando por meio de um segundo enunciado se corrige ou redefine o conteúdo do primeiro. Pedro chega hoje, ou melhor, acredito que chegue, não tenho certeza. Aí é uma correção, né? Amar não é aceitar tudo. Aliás, onde tudo é aceito, desconfio que há falta de amor. Generalização, extensão. Isso é difícil usar em uma redação, porque a gente não deve generalizar nada em redação. Quando o segundo enunciado exprime uma generalização do fato contido no primeiro, ou uma ampliação da ideia nele expressa. Pedro está de novo sem dinheiro, mas é o que acontece com todo estudante que vive de mesada. Todo estudante? Nem todo, né? Maria está cansada. Aliás, ela vive cansada. Isso também é generalizar, né? Conclusão. Ocorre através de operadores como portanto, logo, por conseguinte, pois, dessa maneira. Toda a equipe jogou entrosada. Portanto, o atacante teve que mostrar seu bom futebol e marcar muitos gols. Se é uma conclusão, a gente deve usar operadores conclusivos, né? Aqui eu poderia usar logo, o atacante teve que mostrar, ou dessa maneira, o atacante teve que mostrar. E agora, eu pus para vocês, e eu sugiro que vocês tenham essa tabela junto com vocês, certo? Eu vou enviar para a escola em forma de Word e quem quiser vai mandar uma mensagem para o Ian dizendo que quer a tabela de coesão textual. Aí eles vão imprimir e você pode pegar lá, certo? Aqui tem todas, olha lá. Conceito de conectores que ligam as palavras, frases, parágrafos, para que ela possa ser bem articulada. E aí tem todos os conectores, a função dele, de adição, de alternativa, de causa, de certeza, de consequência, de dúvida, certo? Essa é uma tabela muito importante para a gente ter em mãos. E eu, quando estudei isso, eu tinha uma que era plastificada até, para eu não perder, não rasgar, e eu usei durante muito tempo, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Assistam, gente, as aulas são muito importantes para vocês. A gente está fazendo com muito cuidado, com muito carinho, e a gente quer que vocês consigam entrar nessa faculdade o mais rápido possível, né? É a vida de vocês que está rolando aí. Se a gente não pode estar juntos pessoalmente, então vamos estudar virtualmente como estamos fazendo, tá? Fiquem com Deus, bom tempo e até a próxima.